Vamos então de seguida falar um pouco sobre Allan Kardec. O seu nome completo, Hippolyte Léon Denisard Rivel, nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804. Nós vamos dizer que nasceu acidentalmente em Lyon, e este episódio não é muito conhecido, mas eu vou passar a narrá-lo porque é um episódio curioso e também não faz parte do nosso caderno. Ele, na Revista Espírita de junho de 1862, faz uma afirmação que surpreende as pessoas. E ele diz: nunca vivi em Lyon. Quer dizer, nasceu em Lyon e diz que nunca viveu em Lyon. E então ele explica o que é que aconteceu. Porque é que ele, na Revista Espírita citada, diz que nunca viveu em Lyon? É numa resposta que ele dá a um sacerdote católico, que uma carta que ele escreve a um sacerdote católico que o acusa publicamente de ter enriquecido à custa do espiritismo, que o conheceu muito bem em Lyon e que era uma pessoa pobre e que a partir daí enriqueceu à custa do espiritismo. E então ele escreve uma carta a dizer que isso não tinha fundamento absolutamente nenhum, porque inclusive ele nunca viveu em Lyon. Então, por que é que dizemos que nasceu em Lyon e nunca viveu em Lyon? O pai, como vamos ver mais adiante, ou até podemos ver já se calhar, pertencia à magistratura. E no momento em que o Sr. Hippolyte nasceu, em 1804, o pai estava a exercer a sua profissão em Paris. E a mãe morava não em Paris, mas em Bourg de Lens, nos Alpes, ali perto da Suíça, ali na fronteira quase com a Suíça. E o pai estava em Paris, mas morava e ia certamente lá a ter com a mãe sempre que tinha possibilidade que isso acontecesse. Ora, o que é que aconteceu? Entretanto, a mãe foi para um estabelecimento de águas minerais para Lyon, que era, na altura, o estabelecimento de águas minerais mais procurado e mais interessante de toda a França. E é então que, de repente, o Sr. Hippolyte resolve nascer. E não dá tempo para mais nada e ele acaba por nascer em Lyon, portanto, digamos que acidentalmente. Está lá só os dias necessários para que a mãe se recomponha e regressam à sua terra de origem. Portanto, a Bourg de Lens, perto dos Alpes. Nunca mais viveu em Lyon. Então, continuando, ele era filho único, os pais eram pessoas muito desafogadas, sob o ponto de vista económico, eram muito sensatos, muito equilibrados, e com cerca de 11 anos de idade, depois de fazer aquilo que hoje diríamos instrução primária, ele resolve ir estudar para o Instituto Pestalozzi em Yverdun. Yverdun é uma pequena localidade, era uma pequena, na altura, localidade suíça que ficava ali na fronteira, muito perto da terra de Allan Kardec. Mas não terá sido por este motivo que os pais resolvem interná-lo neste Instituto Pestalozzi.
é que este instituto era uma referência a nível europeu, quiçá a nível mundial. Foi neste instituto que estudaram os maiores vultos intelectuais da altura. Estou a recordar-me, por exemplo, de um que é muito conhecido, que é Jean-Jacques Rousseau. O Sr. Pestalozzi é um grande pedagogo que ainda hoje, passado este tempo todo, mais de 150 anos, ele continua a ser estudado na área da pedagogia, nas escolas, etc., porque ele utilizava um método pedagógico que ainda hoje, infelizmente, não é muito utilizado. Há uma escola em Portugal chamada a Escola da Ponte, que muita gente certamente já ouviu falar, que de alguma forma foi beber neste método de Pestalozzi e que é completamente revolucionário. Se forem à internet e colocarem Escola da Ponte, irão ver com este método não tem nada a ver com o método tradicional das outras escolas. E então o Sr. Pestalozzi já utilizava nessa altura este método, isto é, eles estudavam muito em contacto com a natureza. As aulas não ficavam confinadas a uma sala, a um espaço fechado ou qualquer coisa que se pareça. Não, eles iam para a natureza, iam investigar, iam aliar a teoria à prática e chegar a conclusões. E é então aqui que o Sr. Hippolyte estuda, com a influência de Pestalozzi, e se torna bacharel em Letras e Ciências. Claro que nós sabemos que nesta época os estudos não eram como hoje, eram mais universais, não havia tanta especificidade. Daí que ele consiga tornar-se bacharel em Letras e Ciências. Ele foi um grande pedagogo, era uma pessoa dotada de uma inteligência, de um saber, de um bom senso invulgar, de tal forma que o Sr. Pestalozzi, quando tinha necessidade de se deslocar para outros afazeres fora da escola, era o Sr. Hippolyte que ficava a substituí-lo perante os seus colegas lá na escola de Verdun. Ele era poliglota, conhecia profundamente o inglês, o alemão, o italiano, o holandês, o espanhol e naturalmente o francês. E então, em 1823, ele regressou a Paris com uma bagagem intelectual fora de série. Poderemos acrescentar também uma bagagem moral, porque o Sr. Pestalozzi, a pedagogia que ele utilizava basicamente era a pedagogia do amor. Ele era um homem singular nesse aspecto e, para além de formar homens sob o ponto de vista intelectual, formava-os também sob o ponto de vista moral, ético. Então, em 1823, ele instala-se em Paris e aí começou a sua atividade profissional. Está ligado fundamentalmente ao ensino. Ele escreveu muitos livros didáticos, desde a escola básica até a universidade, adotados durante décadas e décadas, e também foi membro de várias sociedades sábias. Uma das sociedades sábias talvez mais importante na época não era em Paris, era em Arras, que é uma cidade no norte de França, ali perto de Lille, que faz quase fronteira com a Bélgica. Uma cidade muito simpática, muito antiga, e ele foi membro dos mais categorizados dessa sociedade sábia, a mais categorizada, a mais ilustre na época, para além de outras. Ele foi um grande pensador, um grande filósofo, um grande sábio. Estudou, como já dissemos, o magnetismo animal, ou o mesmerismo, que é a mesma coisa,
Ele teve vários, como todos os grandes pensadores, os grandes homens, teve várias pessoas, biógrafos, que escreveram sobre ele. O primeiro grande biógrafo dele foi Henri Sauce, que era também simultaneamente um grande amigo. E ele diz, numa das biografias que escreveu, que ele clinicou em Paris. Portanto, Allan Kardec terá sido também médico. É evidente que nós não podemos ou não devemos duvidar desta afirmação, porque se um amigo diz uma coisa destas de um outro amigo, é porque em princípio será verdade. Tanto mais que também, como sabemos, ele era grande amigo, talvez o seu amigo, o seu maior amigo era o Dr. de Mer, um ilustre médico em Paris. Teve também outras pessoas, outros biógrafos que escreveram sobre ele, como André Murray, o próprio Dr. de Mer, também, que já referi, Camille Flammarion, que virá a tornar-se um clássico do espiritismo, e também Lemery, que acabou por publicar várias obras de Allan Kardec. Continuando o percurso dele, e de uma forma muito sintética, naturalmente, em 1832 casou com Amélie Gabrielle Boudet e tornou-se, de facto, uma pessoa, como nós poderíamos dizer hoje, um homem de bem, porque ele deu cursos gratuitos de química, de física, de astronomia, de anatomia. Reparem, ele praticamente veio de Verdun com um saber impressionante. Era especialmente muito estimado e também muito conhecido. Ele pertencia à nata da sociedade, à nata, sob o ponto de vista intelectual, e é engraçado dizermos isto porque, curiosamente, o espiritismo nasce neste ambiente de pessoas culturalmente muito instruídas, muito evoluídas. Temos agora à nossa frente a codificação e as obras complementares. A codificação, o primeiro livro da codificação é o Livro dos Espíritos, que é publicado a primeira edição em 18 de abril de 1857, não exatamente como hoje o conhecemos, mas com muito menos perguntas. Hoje tem 1019 perguntas, na altura teria cerca de 500. Se calhar vale um pouco falarmos aqui da gênese do Livro dos Espíritos. Sabemos, de uma forma geral, que o Livro dos Espíritos foi ditado pelos Espíritos e que Allan Kardec depois se deu ao trabalho de compilar todo esse material que teria então dado origem ao Livro dos Espíritos. O que nós provavelmente muitos de nós não saberemos é que ainda antes de Allan Kardec ter qualquer material do Livro dos Espíritos, há um autor muito conhecido, Victorien Sardou, que é escritor e que é contemporâneo de Kardec, e que escreveu um livro muito interessante que se chama A Senhora Desavergonhada, que era uma senhora que fazia coisas que na época não seriam muito aceitáveis na sociedade, mas simultaneamente, e vejam, isto é engraçado, os espíritos utilizam-se da mediunidade extraordinária que o Victorien Sardou tinha para ditar uma série de mensagens que ele mostra a um amigo dele que é professor, que por sua vez conhece o Sr. Allan Kardec. E então
estes ditados, estes manuscritos, chegam às mãos do Sr. Allan Kardec através desse colega dele, professor. O Sr. Allan Kardec vê aquilo, acha que aquilo não tem grande nexo, acha que aquilo lhe vai dar muito trabalho e a primeira ideia que tem é não dar importância àquilo. Mas os espíritos, através das senhoritas Baudin, dizem-lhe, não, há aí algum trabalho que vale a pena ser analisado. E então, esses manuscritos deste Victorien Sardou são, poderemos dizer, a gênese do Livro dos Espíritos. Depois, em 1861, sai o segundo livro da codificação, que é o livro dos médiuns. Em 1864, o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno em 1865 e, por último, o quinto livro da codificação, a Gênese, em 1868. Quando nós falamos de codificação, ela deve ser entendida, deve ser aprofundada não como uma Bíblia, isto é, nós não devemos procurar decorar aquilo que está nos livros da codificação, mas devemos procurar entender a ideia que está na codificação, nos 5 livros da codificação, visto que eles se completam, visto que este conceito de codificação é um pouco o conceito que nós temos da biologia ou até do direito. Nenhum advogado conhece as leis, os códigos, todos que existem sobre leis, mas ele sabe manusear, um bom advogado sabe manusear todos esses códigos e sabe tirar deles o melhor proveito para chegar às conclusões que deseja. Portanto, então, neste conceito, segundo este conceito de codificação, que nós devemos também folhear, estudar estes 5 livros de Allan Kardec. Depois, em 1 de janeiro de 1858, sai a primeira revista espírita, que irá até depois do desencarne dele, da desencarnação dele, em 1869. Em 1 de abril do mesmo ano, funda aquilo que será o primeiro Centro Espírita, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em 1859 sai uma brochura, um livro mais pequeno, que se chama O que é o Espiritismo. Em 1861 aconteceu um facto muito interessante que ficou conhecido como o Auto de Fé de Barcelona, em que há vários livros que são enviados de Paris para Barcelona, livros espíritas, cerca de 300 livros, e a Igreja de então resolve, chegados os livros a Barcelona, resolve queimá-los. Claro que este acontecimento, contrariamente àquilo que a Igreja preconizava, acabou por ser uma publicidade positiva para o Espiritismo, porque suscitou a curiosidade das pessoas e todas elas quiseram saber que livros é que tinham sido queimados. Em 1890, já depois da sua desencarnação, publicada o livro Obras Póstumas por Leymarie, como já referi, um dos seus biógrafos também. Em 31 de março de 1869, o Sr. Allan Kardec desencarnou e está sepultado no cemitério Père Lachaise, em Paris, no dolmen que vemos nesta imagem.
como poderão ver, cheio de flores, e isto acontece sistematicamente, diariamente, independentemente do dia que possamos visitar este túmulo, apesar de já ter passado este tempo todo. Isto prova que, de facto, o Sr. Allan Kardec continua a ser uma pessoa muito admirada. Depois, em 21 de janeiro de 1881, bastante mais tarde, desencarnou a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, a Doce Gabi, como ele chamava, com 89 anos de idade. Ainda em relação à gênese, voltando um bocadinho atrás, à gênese do livro dos Espíritos, sabe-se hoje, de fonte segura, que terão contribuído para a sua elaboração mais ou menos 1000 centros espíritas espalhados por cerca de 37 países, 18 países na Europa, 8 na América, 5 na África e 6 na Ásia. Estes 18 países da Europa, claro que a França é aquele que mais influência tem, com 163 centros espíritas. Claro que abrimos aqui um parênteses para dizer que chamamos de centros espíritas, mas que não terão nada a ver com o centro espírita de hoje, visto que a ciência espírita estava a nascer e não havia o conhecimento de hoje, e estes centros não eram tanto centros espíritas como hoje, mas mais centros mediúnicos. Mas eles terão sido a gênese dos centros espíritas de hoje, e onde muito provavelmente se começou a estudar espiritismo. Curiosamente, na Europa referimos também Portugal, onde está referido na Revista Espírita de fevereiro de 1869. Quem tiver curiosidade pode ver a localidade e o endereço do Centro Espírita de Portugal. Ora, então, continuando, em relação a esta questão do Consolador, convém fazermos aqui uma pequena introdução. Como sabemos, Jesus terá dito que mais tarde enviaria outro Consolador, porque as pessoas de então, de há 2000 anos, ainda não tinham capacidade intelectual para entender aquilo que ele já tinha condições para dizer, portanto, que sabia. E isto, ao longo dos tempos, foi entendido de forma um pouco de acordo com as circunstâncias. Então, acabou por ser assimilado por alguns espíritas esta frase de Jesus como o Espiritismo sendo o Consolador, o único Consolador prometido por Jesus. Ora, esta ideia contraria em absoluto toda a filosofia espírita. E nós, claro que poderemos dizer que o Espiritismo é Consolador, mas não é o Consolador. Porque se nós dissermos desta maneira, queremos dizer que esta palavra tem um significado absoluto. Isto é, deixa de ser um adjetivo para ser um substantivo. E ele terá de ser entendido como um adjetivo, isto é, não poderá ter esse significado absoluto. E então podemos dizer que Consolador, sim, sem dúvida nenhuma, a filosofia espírita consola, é extraordinária nesse sentido, mas não é o Consolador, não é o
único Consolador que Jesus prometeu. Desde há 2000 anos para cá, Deus tem enviado muitas parcelas de consolação à humanidade à medida que ela foi tendo capacidade para assimilar essas parcelas da verdade universal. Prometido, talvez, claro, sim, mas não também naquele conceito que muitas vezes muitos espíritas lhe atribuem. Porque, de facto, como diz o nosso caderno, as grandes verdades, e Jesus disse grandes verdades, que a maior parte delas difíceis de entender na altura e ainda hoje, elas sofrem de um recuo evolutivo. Porque, de facto, Jesus refere-se ao Consolador mais ou menos nos termos que eu acabo de referir. E nesse sentido o Espiritismo é de facto consolador, porque ele contribui para o avanço da humanidade.